Lucas no capítulo 15, versículo de 11 ao 24. Misericórdia, viraram o negócio lá para o outro lado, meu Pai da glória, Jesus. Vira um pouquinho para me ler daí, nega. Que isso? Tá bom. Sei que tem alguém procurando aí. Várias Bíblia física. Ô, glória, hein? Rapaz. Vamos lá. Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Contudo, o pai disse ao seu servo: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos teus pés. Tragam um novilho gordo e matam-no. Vamos comer e festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Amém? No momento em que eu estava lendo esta parábola, e aí separei tudo o que precisava, e eu fui olhar o velho caderninho. Tem exatamente 1 ano e 13 dias que eu trouxe uma mensagem com esse mesmo texto. Porém, foi um assunto um pouco para outro lado do que eu vou falar agora com vocês. E eu sei que é uma passagem, uma parábola que acho que todos aqui conhecem. Acho que ninguém é muito conhecida. E por muito tempo eu ouvi esta mensagem, essa pregação, desde pequeno acompanhando meu pai, sempre ouvi essa pregação. Acho que deve estar entre as pregações aí que mais foram feitas dentro das igrejas aí, que é uma parábola muito conhecida. E eu sempre ouvi. Só que eu sempre ouvi e sempre entendi que era uma mensagem para uma pessoa que se desviou, se perdeu. A mensagem para alguém aceitar Jesus aí, está pregando porque está cheio de visitante. E aí, voltar para Jesus. Esse era o meu entendimento dessa mensagem. Filho pródigo se perdeu e agora precisa voltar para os braços do pai. Mas aí, com o passar do tempo, você vai para lá, vem para cá, e eu conheci aí uma galera meia doida. Chegou com
tal do evangelho do reino. E aí a gente eu começo ali a ouvir algo diferente de tudo aquilo que eu entendia nessa mensagem, nessa parábola. Para mim, na minha cabeça era só isso. Se desviou, se perdeu, precisa voltar para os braços do Pai. Mas você vai ver comigo nessa noite que a gente consegue ver um outro lado dessa parábola. A gente vai entender aqui, e aí o Felipe já pregou aqui, outro já trouxe uma mensagem sobre isso. Nós vamos levar essa mensagem para o lado do caminho de volta. Quem aqui pode falar que não ouviu ainda falar desse caminho de volta aqui? Hã? E aí foi uma palavra que, quando eu ouvi pela primeira vez, mexeu comigo. Mexeu comigo, mas sabe aquela palavra que você escuta, é diferente, mexeu comigo, mas aí entra a semana, sai semana, você vai deixando de lado. E aí eu até mesmo, mas também, não é tudo assim também, né? Cheio de desculpinha. Não é tudo também ao pé da letra, como está falando. Calma aí. Então. É assim, Fred? Eu conheço essa palavra tem muito tempo. Então não é bem assim também, né? Do jeito que ele está colocando. E a gente vai ver que a palavra ela não faz muita curva. Ela vai reta. Então não adianta a gente querer arrumar desculpa, né, que não é bem assim, né, também nem dessa forma que ele está falando. A gente vai entender isso nessa noite, amém? No versículo 17, não precisa abrir aí não. Começando no versículo 17. A gente vai ver que, como eu falei, a maioria conhece essa passagem, essa parábola, mas poucos cabem entendendo de verdade. Eu ouvia, como eu disse, tinha o meu próprio entendimento, nunca também fui muito a fundo a respeito disso, até conhecer essa galera, ouvir, e aí a gente começa a ruminar essa palavra, a gente começa a entender. E quando a gente entende, uma vez que a gente entende, uma vez que essa palavra entra de verdade no nosso coração, não tem como permanecer da mesma forma. Falo isso porque ela entrou no meu coração, me transformou, me modificou. Hoje eu me olho assim e falo, meu Deus do céu. Como eu consegui chegar? Eu sempre comento, como eu consegui chegar ali na frente, pegar o microfone e falar para outras pessoas? Mas isso, eu sei que não é eu, que por mim mesmo, eu não faria. É o Espírito Santo que faz nas nossas vidas. É a palavra que é dita de domingo a domingo, né, às quartas-feiras nos grupos caseiros, é que entra e que transforma, que muda, né, que muda o nosso caráter, deixa-nos parecido um pouco mais com o Senhor, um pouco mais com Cristo, dia após dia. É a palavra que, né, é como uma espada de dois gumes. Ela penetra e faz acontecer coisas que você fica como eu fico. Como pode isso acontecer? E a gente vai ver
no decorrer dessa mensagem que o centro dessa parábola não é a herança perdida, mas sim o caminho de volta. A gente vai ver que o evangelho do reino, ele não começa quando o homem cai, mas é quando a pessoa decide a se levantar e fazer esse caminho. Lucas, no capítulo 15, no versículo 17, que a gente leu aqui, vai falar que quando aquele homem saiu, que ele caiu em si, esse caiu em si é quando ele foi revelado. É quando ele teve o entendimento. Poxa, eu estou aqui nessa situação. E os empregados do meu pai estão numa situação melhor que a minha. Eu sendo filho. É onde ele começa, eu acredito, ali a entender que a casa do pai tinha o melhor. A casa do pai tinha pão. A casa do pai nunca nos falta nada. Amém? E a situação que aquele homem se encontrava naquele momento ali, é a situação que... é a mesma situação de quando a pessoa está embaraçada, que está enrolada no pecado. Você vê que quando ele cai em si, que ele lembra daquilo que ele... Pô, que situação é essa minha? Eu preciso voltar para o meu pai. E quando ele volta, ele fala: pai, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra ti. E a gente vê que o pecado, ele parece que você está vivendo, estou vivendo a minha vida, estou em liberdade, fazendo o que eu quero fazer, e não é bem assim. O pecado, ele escraviza a pessoa. Você tem liberdade quando você cai em si e reconhece que você é pecador, é falho, que você errou, e aí você quer voltar para os braços do Pai. Isso é que é ter liberdade. Amém? Isso que é andar em liberdade, você andar em qualquer lugar sem ter nada para esconder. Isso é liberdade. O que o mundo acha que está em liberdade, que faz e acontece, isso não é liberdade. Isso é ser escravo do pecado. E o reino começa quando essa liberdade entra, quando aquela ilusão acaba ali de que aquele jovem saiu, pediu. Engraçado que, voltar um pouquinho para trás aqui, ele é ousado. Ele é ousado porque ele chega para o pai e pede parte daquilo que o pai não tinha nem morrido ainda. Ele estava querendo parte dele ali. Se eu chegar para a pessoa, me dá minha parte aí que eu estou indo embora, como assim? É ousado. Né? E o pai assim o fez, deu a ele a parte dele, ele saiu, foi viver a vida achando que estava em liberdade. Mas quando ele caiu em si, ele viu que aquilo não era liberdade. O cara estava a ponto de comer a comida do porco. Você imagina o tamanho da fome. Essa parábola conta que esse jovem saiu, foi viver a vida em liberdade dele lá. Gastou tudo que tinha. E aí depois que tinha acabado tudo, naquele país onde ele estava lá, começou a sentir fome, necessidade danada. E o cara procura ali deveria ser um fazendeiro para ter
para ter aquela criação ali. Coloca o cara para trabalhar, alimentando os porcos, e o cara ter fome a ponto de desejar aquela comida. A situação daquele cara estava horrível. Mas aí essa mesma parábola conta que quando ele cai em si, quando ele lembra que tem um pai, e aí ele decide logo prontamente, a Bíblia fala que ele cai em si, e ele prontamente levanta e vai. Levanta, bate o pé ali e vai procurar o pai. Chega lá e ele fala: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra ti. Tem como me receber aí como um dos seus servos? E o pai, eu acho que naquele momento não estava nem ouvindo aquilo que ele estava falando direito. Pequei contra o Senhor e me aceita como servo. O que ele fez? Depressa aí, traz uma roupa nova aí, uma roupa limpa para o meu filho. Traz um anel, e a gente vai ver mais um pouquinho para frente aí o significado dessas coisas. Traz um anel, coloca no dedo dele. Calça ele aí. Mata um boi gordo para a gente ir, vamos festejar. Não é assim que a parábola conta para a gente? O pai não estava preocupado se ele tinha pegado aquele dinheiro, aquela grana e gastado tudo. O pai não estava muito preocupado em saber que ele estava querendo voltar para ser servo dele. Ele estava querendo para o filho naquele momento ali o melhor. Ele estava interessado ali naquele momento em fazer o melhor para o filho que estava morto e que naquele momento reviveu. Queridos, e isso é o que o Pai quer fazer conosco. Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor. David colocou essa canção por último aqui. E sábado eu estava em casa fazendo um mexido lá para os meus. Meu servo, né? E, cara, eu comecei a ouvir uma canção que fala exatamente sobre isso. E eu comecei a chorar. Falei: Senhor, tudo é teu. Minha casa, o meu dinheiro. Tudo é teu, Senhor. E aí no caminho vindo para cá agora, eu procurei a mesma canção. Coloquei ela de novo. Deu vontade de chorar novamente. Porque é tudo do Senhor e Ele quer o melhor para nós. Ele tem o melhor para nós. Nós podemos desfrutar do melhor dessa terra. Então ali aquele jovem, naquela situação, naquele momento ali, ele entendeu que ele poderia voltar para a casa do pai também. Que o pai tinha coisa boa para dar para ele ali. E é onde a graça começa, né? O pai, sem condenação nenhuma para aquele filho, o recebe, faz o melhor para ele ali. Isso é graça ou não é graça do Senhor? Não é assim que o Senhor faz conosco? Quando a gente se encontra vacilando, o Senhor, cheio de graça, Ele sempre está pronto para nos receber, não é verdade? Sempre tem o melhor para nós. Mesmo quando a gente dá aquela desanimada, dá aquela... E aí você faz um caminho de volta com o Senhor, você é recebido sempre de braços abertos. E é sobre este caminho que eu quero conversar com vocês nessa noite. É um caminho de volta. Eu sei que eu já me encontrei nessa situação e estar aqui dentro desse caixote, como diz a minha pastorinha aqui,
não significa que você está bem com o Senhor. Você pode vir aqui domingo a domingo, mas ainda assim está longe do Pai. Você pode entrar num grupo caseiro toda quarta-feira e ouvir ali uma palavra e mesmo assim está longe do Pai. Tem pessoas que sofrem, mas não conseguem reconhecer. Prefere achar que precisa ajeitar a vida para depois voltar para a casa do Pai. E aí sofre, continua sofrendo. Pessoas que o Espírito Santo está ali, está lembrando sempre que você precisa de retornar para o Pai. E a pessoa... Eu me encontrei assim um período. E vou te falar para você, não sumia não. Todo domingo eu estava aqui dentro, todo domingo participando de tudo. Mas o meu coração distante. E eu sei que isso acontece. A pessoa está todo domingo, mas está desanimada. Está todo domingo, mas não está perto do Pai. Eu sei que isso acontece, porque eu posso falar por experiência própria. Mas o Senhor, Ele quer mudar. Ele quer transformar. E a gente precisa dar o lugar. Fazer como aquele jovem ali, cair em si. E opa, aqui eu estou vacilando, aqui eu estou errando. Eu preciso voltar para o meu Pai. E assim fazer. Vamos falar sobre a decisão de voltar? No versículo 18. Ele fala assim: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Ali ele se sente arrependido de todo o caminho que... Até colocou ali, ó. Vou me levantar e voltar para o meu Pai e dizer a Ele: Pai, pequei contra o céu e contra Ti. Ali aquele jovem se encontra arrependido do caminho que ele decidiu andar. Ali a gente encontra o arrependimento. E o arrependimento a gente já aprendeu aqui, já ouvimos várias vezes, que o arrependimento não é sentir o remorso. O arrependimento é a gente se arrepender e mudar a direção. Eu estou arrependido e vou fazer diferente, decidi fazer diferente, mudar a direção. Né? Sentir o remorso e daqui a pouco está tudo bem. Fico triste aqui. Isso não é arrependimento. O arrependimento é quando você olha para o Pai: Pai, eu preciso do Senhor. Eu preciso mudar a direção da minha vida. E isso eu só faço com o Senhor. Isso é o verdadeiro arrependimento. E a gente vê pela palavra que aquele jovem ali, ele não estava ali, eu vou melhorar e depois eu volto para o meu Pai. Não. Ele foi de imediato. Ele disse: eu vou voltar. E é o que devemos fazer. Às vezes a gente fica cheio de desculpinha. Eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e vou me acertar, e vou continuar caminhando. Sozinho, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda do Pai. Não vai. É rápido. Eu vou voltar, eu decidi voltar, eu estou arrependido, eu quero essa mudança. Foi o que aquele jovem fez. E aí a gente começa a falar do Evangelho do Reino.
o reino não se manifesta em quem sente culpa. Não é assim? Mas ele se manifesta em quem se levanta. É quem decidiu, eu quero voltar, eu preciso voltar. E é onde o reino começa a se manifestar. Eu lembro de uma palavra que eu recebi aqui, não vou lembrar a data não, mas eu entendi. Eu preciso, para ontem, eu preciso me acertar. E aí quando eu tive essa decisão, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer caminhos de volta. Caminhos que não são fáceis. Mas eu precisava fazer, porque eu decidi voltar. Eu entendi aquela palavra. E às vezes a gente não quer ter esse trabalho, não quer fazer caminhos de volta. Não é assim? Todo errado ainda quer, quer do próprio jeito ainda. E não é assim que funciona. A gente vai entender isso direitinho, um pouquinho mais para frente. E aí é onde a gente precisa ter fé para trilhar esses caminhos. E a fé de qual eu estou falando com você aqui nessa noite, não é só uma crença. É o movimento, é ter a fé, é fazer, preciso, atitude. É sobre isso que eu estou falando, é sobre essa fé. Não é só crer, eu creio que ele vai fazer, mas não muda nada. Não muda uma palha. Então é sobre o movimento. É a fé que nós precisamos ter. É uma fé profunda em Cristo. A gente sabe que a fé sem obra, ela é morta. Então não adianta, eu tenho fé, mas nada faz. Precisa se movimentar. Amém? E ali o filho, naquele momento, quando ele cai em si, no retorno que ele faz, no caminho de volta, você acha que ele tinha garantia de alguma coisa? Naquele momento ali, eu decidi voltar para o meu pai. Lá é tranquilo, lá é certo para mim. Ele tinha essa garantia? Naquele momento ali ele estava cheio de fé. Eu tenho fé que meu pai vai me receber. Eu tenho fé no caráter do meu pai. Eu tenho fé nisso. É nessa fé que a gente tem que se agarrar. É a fé movimentando. Eu tenho fé, meu pai, eu confio no caráter do meu pai e eu vou voltar. Vou fazer esse caminho de volta. E no versículo 20, vai falar que ele levantando foi para o seu pai. E aí, queridos, é onde eu quero falar mais com vocês sobre este caminho de volta. Esse jovem, ele se levantou e foi para o pai. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. Né? Não vou acabar de ler ali não. Mas esse caminho de volta, o versículo é curtinho, mas eu tenho certeza que esse caminho foi longo. Você sabe por quê que eu acredito que foi longo? Porque no meio deste caminho, você imagina os pensamentos desse jovem. Vergonha. Poxa, eu pedi meu pai. Pai, nem morto estava, eu pedi minha parte, saí, gastei tudo, e agora eu tenho que fazer esse caminho de volta.
pequei contra ele, pequei contra o meu Senhor que está no céu. Você acha que ele não estava pensando em tudo isso, não? Dá medo, porque ele não sabe qual vai ser a reação do pai. A culpa de ter bagunçado tudo. O cara tá voltando ali agora naquele momento ali, fedorento, catingando a porco. E aí você começa a pensar, cara, é o momento das vezes que a gente tem que fazer alguns caminhos. E aí o pecado fede também. Assim como esse jovem deveria estar voltando ali com vergonha, com medo, fedendo a porco. Caminhos que a gente tem que fazer de volta, que a gente também fica com vergonha. A gente fica com medo. Às vezes a gente fica com medo de perder algo. A gente tem que fazer aquele caminho fedendo ao pecado. Você tem que voltar. Quem limpa e purifica é o Senhor Jesus. Então você precisa ir, mesmo nessa situação, tá fedendo, tá catingando a pecado, errou feio, tá com medo, tá com vergonha. Aí eu falo de novo no Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele não remove este caminho que a gente tem que fazer. Mesmo com vergonha, mesmo com medo, o Evangelho do Reino, ele não remove esse caminho. Mas eu te falo uma coisa, ele te sustenta. O Cristo, ele te sustenta nesse caminho. Ele não remove esse caminho, você tem que fazer esse caminho de volta. E eu vou falar para você, eu tive que, quando eu entendi de verdade essa palavra, que ela realmente entrou como uma espada. Hoje a gente aqui não tem visitantes. Então todos conhecem um pouquinho da minha história, do que eu abri para os irmãos. O que eu citei para vocês aqui, eu tive. Eu tive que fazer caminhos de volta com a minha casa. Você acha que eu não tive vergonha? Você acha que eu não tive medo? Mas eram caminhos que eu precisava, tinha que fazer, não tinha como o Cristo retirar de mim aquilo ali. Me teletransportar para outra direção, e vou te livrar disso aqui, e aí você segue. Não. O Evangelho do Reino, ele não remove este caminho, mas eu precisei fazer. Mesmo tendo isso, tudo isso aqui, e eu te garanto que o Cristo estava comigo. Mesmo sentindo isso aí, eu tive o alívio porque Cristo estava comigo. Hoje, graças a Deus, não devo nada. Graças ao Cristo. Mas é um caminho doloroso, é um caminho difícil de fazer. E aí, às vezes, a gente falha, sabe que falhou, e aí a gente não quer fazer caminhos que tem que ser feitos. Poxa, eu falhei com o Felipe, cara, cheio da vergonha de fazer o caminho com o Felipe aí, andar.
Queridos, é necessário fazer. Errei aqui com meu amigo Rodrigo, cara. Difícil demais. Você vai falar o que para o Senhor? Senhor, pelo amor de Deus, me livra disso aí. Me livra desse caminho de volta que eu tenho que fazer. Querido, não tem. Olha para Davi, olha para a Bíblia. Olha para grandes homens da Bíblia, poupou nenhum deles. Você acha que vai poupar eu de fazer o meu caminho de volta com meu irmão? Não vai, querido, não vai. São caminhos que é necessário para que haja cura, para que haja libertação, para que haja realmente uma mudança de direção. Palavras bonitas que a gente sempre ouve aqui, tem que haver, é uma metanoia. É mudança de mente, querido. Como que você vai ter essa mudança de mente se você não está apto a fazer o caminho de volta? Que mudança de mente é essa? Mudei minha mente aqui, mas esse caminho aí eu vou deixar de lado. Não tem como, querido. E eu posso te garantir que o Cristo te acompanha no processo. O reino se manifesta nesse processo. Eu vou te dizer, mesmo que você esteja machucado, sem força, clame ao Cristo, que Ele é quem dá o suporte. É Ele que te dá força para fazer esses caminhos. Amém? A gente vai ver agora. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o encontro com o Pai. Nesse mesmo versículo, não precisa colocar, nesse mesmo versículo que a gente acabou de ler, que é o versículo 20. Vai falar que o Pai de longe, ele avista o Filho de longe. E aí ele faz o quê? Ele corre. Ele corre para encontrar o filho, ele corre para encontrar o filho, chega, dá um beijo, abraça. E sabe uma curiosidade? Nas minhas leituras, nunca tinha me atentado para isso. Isso é um pouco de história, quem gosta de história é o Felipe. Eu nunca tinha me atentado para isso, mas na leitura que eu estava fazendo, eu percebi que no Oriente, no Antigo Oriente, os homens mais velhos, eles não corriam. Eu falei, mas como assim não corria? Preciso entender mais isso aí. E aí eu fui pesquisar. Eles não corriam porque teriam que levantar, né, as vestes, e aquilo era vergonhoso, então eles não corriam. Numa situação como essa, era caminhando. Mas a Bíblia aponta aqui para a gente nesse versículo 20 que o pai fez o quê? Ele foi correndo ao encontro do filho. E ali então estava tendo que uma quebra de cultura. Porque era o filho que estava voltando. O cara correu para encontrar o filho, abraçar e beijar. Para restaurar com o filho. Querido, o pai está sempre de braços abertos. A Bíblia fala aqui que ele de longe ele avistou o filho. Significa o quê? Que ele estava ali, ele estava sempre ali naquela situação, esperando o filho voltar.
Ele não foi pego de surpresa, o filho, tipo, você está aqui, meu filho? Não, ele avistou o filho de longe. Aquele homem todos os dias deveria chegar naquela mesma localização ali e ficar esperando o filho voltar. É isso que o Pai faz conosco. Ele sempre vai estar de braços abertos esperando o nosso retorno, o nosso caminho de volta. Sempre vai estar à nossa espera, a você fazer o caminho que você tem que fazer, para você ter comunhão com uns com os outros, para você ter comunhão com o Pai, a comunhão verdadeira. Ele está ali esperando, de braços abertos. No versículo 22, vai falar sobre a restauração. E ali o pai depressa pede o servo para ir buscar roupa nova, anel. E a gente já teve aqui ministrações a qual roupa ali está falando sobre uma identidade restaurada, vestes novas. O anel falando de autoridade. A sandália ali caracterizando um filho legítimo. E a festa, a alegria do reino. Então naquele momento que o filho retorna, o pai dá tudo aquilo de volta para aquele cara. Está dando a ele ali uma identidade restaurada. Está dando a ele ali autoridade. Está ali reconhecendo que ele é um filho legítimo. E aquele jovem voltou querendo somente ser servo. Ele voltou, a Bíblia aponta para a gente que ele voltou querendo ser servo do Pai. Mas o Pai fez o quê? Restaurou como filho. Caminhos de volta que a gente faz, cara. Nós somos restaurados como filhos. Restaurados como filhos. O pai não estava ali devolvendo ele ali coisas que ele tinha perdido. O pai estava ali devolvendo a ele quem ele era, a identidade dele, a autoridade que ele tinha ali naquele lugar. É isso que o Pai faz conosco. Ele nos dá de volta a nossa identidade. Identidade essa de filho. De filho. De filho. É o que somos, querido. Filhos. Filhos amados. Filhos queridos do nosso Senhor. E aí, queridos, eu não sei, de repente, você está aqui todo domingo, está nos grupos caseiros, e aí talvez você tenha caminhos de volta a fazer, como esse filho pródigo aqui nessa parábola fez. Como um dia eu tive que fazer. E aí de repente você está vivendo longe do Pai, porque está rejeitando fazer esse caminho de volta. O Senhor, Ele dá oportunidade. Nos dá a
a oportunidade de fazer esses caminhos. E aí, às vezes, quando a gente está falando do filho pródigo, tem gente que às vezes pensa assim, mas... Poxa, eu também sou ovelha, né? Acaba confundindo um pouco as coisas. E isso acontece muito para quem pastoreia. Não é assim que funciona? Às vezes as pessoas erram. Erra, peca. E aí fica esperando. Pô, a Adri não me procurou, tá vendo que eu tô fraca aqui, tô desanimado, tá vendo que eu tô enrolado aqui, tô em pecado. A Adri não me procurou, cara. Não é assim que se faz com a ovelha. Isso acontece, querido. Fica chateado, fica ou não fica? Pô, pastor não me procurou, pastor. Brincadeira. Tá vendo a minha situação? Mas tem diferença, querido. Quando a gente... Por que eu estou falando isso? Porque um pouco para trás aí você vai ver que tem uma parábola falando da ovelha. E aí logo depois tem a parábola falando do filho pródigo. Mas rola uma diferença. O pastor, quando ele larga ali as 99, que ele vai atrás daquela ovelha que ficou perdida, aquela ovelha não sabia voltar. Ela dependia do pastor. E aí ele foi, largou ali as 99 e foi atrás da ovelha. Não é assim a parábola? E o filho pródigo? E o filho pródigo? Ele fez tudo sabendo o que estava fazendo. E ele sabia o caminho de volta. A parábola não conta que o pai saiu desesperado procurando o filho preocupado. Não. A parábola contada para a gente aqui mostra o filho voltando para casa. Ele sabia então o caminho de volta. Então a gente não pode confundir as coisas. Amém? Então, querido, se você tem caminho de volta para fazer, faz. E eu vou falar para você, faz enquanto é tempo. Se você errou com alguém, aquele jovem, ele volta ali para a casa do pai, ele fala o que com o pai? Pai, eu pequei contra o Senhor. Pequei contra ti, pequei contra o Senhor. E às vezes a gente peca com o próximo, erra com o próximo, e aí não quer fazer o caminho de volta. É necessário, querido. É necessário. Foi necessário para mim, assim como foi necessário para Davi, foi necessário para vários homens de Deus. Fred, eu preciso fazer um caminho de volta com você, cara. Pequei contra você e você me perdoa. É o caminho que dá vergonha de fazer? Pode. Você acha que quando eu tive que chegar para minha esposa para fazer caminho de volta, eu não estava com medo e com vergonha? Mas Satanás, ele quer que você fique nessa situação, com medo e com vergonha. Que aí sabe que ali você tá algemado, tá preso. Mas nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que nos ajuda, que nos guia e que está de braços abertos. Então, querido, com medo ou sem medo, é necessário um caminho de volta. Se você tem esse caminho de volta a fazer, faça. Se o Espírito Santo de Deus está te lembrando de algo que você deveria ter feito há muito tempo e ainda não fez, é uma oportunidade para fazer. E esse
não é um apelo para te deixar com medo. Mas é um apelo para você ser pertencente de volta ao Pai. É um apelo para que você seja pertencente de volta ao Pai. Não estou aqui querendo te amedrontar. Embora quando eu tive meus caminhos a fazer de volta, um dia eu em casa ouvindo uma mensagem, uma pregação, e aquele cara, pastor, a mensagem dele, ele falava o seguinte: se você não confessar o seu pecado, esse pecado vai te encontrar. E cara, que ele entrava assim, misericórdia. Dá medo? Aí você fica naquela, cara, preciso fazer esse caminho de volta, se não fizer, eu vou ser... O Espírito Santo te denuncia. Denuncia. Então deixa eu te falar uma coisa, se tem caminhos de volta a fazer, faça. Faça, querido. Não vai ser retirado de você, porque você é bonitinho. O Senhor requer isso de nós, querido. Ele requer isso de nós. Se é necessário, faça. Ele é o nosso Pai, em quem devemos confiar. É quem sempre vai estar à nossa espera. Então faça. É uma oportunidade que o Senhor está dando para nós. É mais um dia. Mais um dia. Amém? Então essa é a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu sei que dentro dessa parábola você pode olhar para outros lados, como eu já olhei um dia. Como um ano atrás eu preguei levando ela para outro lado, falando de recomeço, eu acredito. Mas hoje é o caminho de volta. Amém? Que Deus abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada. E se tiverem caminhos a fazer, façam.